E agora na Rádio Bandeirantes nós vamos conversar com você que está programando uma viagem para o fim do ano, está pensando nas férias, já comprou um pacote para viajar com a família ou está ainda na fase do planejamento para se divertir um pouquinho neste fim de ano. Para isso reunimos aqui dois especialistas. A doutora Fernanda Erbella, que é divisionária da DEATUR, Delegacia do Turista, que vai conversar conosco junto com o doutor Renan Mairena, que é advogado especializado nas questões do direito do consumidor. Doutora Fernanda, é um prazer recebê-la aqui na Rádio Bandeirantes mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, o prazer é meu de poder falar um pouco do trabalho da DEATUR. Ótimo. Doutor Renan também está conosco aqui nessa manhã. Queria cumprimentá-lo e agradecer mais uma vez pela disponibilidade de conversar com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Imagina, Pedro, uma satisfação enorme estar aqui hoje. Espero que a gente possa elucidar bastante sobre esse tema. Antes de começarmos efetivamente a falar sobre esse assunto, eu gostaria que a doutora Fernanda colocasse para nós como é que está estruturada hoje a divisão, a DEATUR, como é que ela funciona, atende quais terminais aqui no estado de São Paulo. Sim, a DEATUR é uma divisão especializada de atendimento ao turista da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Quando a gente fala divisão, isso quer dizer que não é apenas uma delegacia, é uma reunião de delegacias. Então, a DEATUR são 6 delegacias e um grupo especial que se divide em 2. A primeira DEATUR nós trabalhamos para os grandes eventos, as feiras, a rede hoteleira. A segunda, Aeroporto de Congonhas. A terceira, Guarulhos. Quarta, Viracopos, a quinta, Porto de Santos, a sexta é a Delegacia do Futebol e o Grupo Especial de Proteção a Dignitários e Consulares. E isso, Pedro, eu tenho bastante orgulho de falar esse trabalho grande que o Estado de São Paulo tem focado para o turista. É a única Polícia Civil do Brasil que tem essa estrutura de tantas delegacias dedicadas ao atendimento ao turista, já que aqui em São Paulo nós não temos tanto turismo de lazer, mas temos o turismo de negócios e o turismo de entretenimento. E a DEATUR, o principal trabalho ali em relação ao turista tem sido o quê? A delegacia fica ali de prontidão, para algum tipo de plantão? Quais são as principais ocorrências que são atendidas? O principal foco da DEATUR é a prevenção. Nós queremos que nenhum turista que venha para o nosso estado tenha algum problema e precise procurar a Polícia Civil. Mas caso ele precise, nós estamos preparados para atender o turista. E como fazemos isso? Primeiro, nesses pontos, que são pontos onde temos a maior concentração de turistas. Além disso, temos policiais diferenciados em línguas estrangeiras trabalhando. Temos mulheres nas equipes, então se uma mulher estrangeira ou turista foi vítima, ela vai ser atendida por uma mulher. E também nós fazemos uma capacitação diferenciada, porque não adianta o turista só receber um boletim de ocorrência, ele continua com o problema. Ele está sem documento para voltar para casa, ele está sem contato com a família, então nós damos um atendimento e um acolhimento. Por isso, esse trabalho diferenciado de atendimento ao turista. Muito bem. Doutor Renan, vamos lá. Já que a doutora Fernanda falou em prevenção, como se prevenir para não cair numa cilada e as férias acabarem numa dor de cabeça tremenda? Tem dicas aí para o turista nesse planejamento de uma viagem? Bom, em primeiro lugar, como advogado, meu trabalho não é tão legal quanto o de uma delegada, né? Venhamos, convenhamos, é um trabalho belíssimo, parabéns. Muito obrigada. Pelo seu trabalho, por todas essas divisões. Bom, a gente como advogado também é cidadão, então a gente precisa se prevenir em todos os sentidos. A checagem da documentação antes da viagem, ela é fundamental. Eu, por exemplo, ainda tenho uma viagem para a Índia nesse ano e lá tem o requisito de febre amarela. Então tem todos esses requisitos de febre amarela dos 10 dias anteriores. A gente no nosso escritório tem um caso muito interessante sobre uma cliente que não tem necessidade, não tem possibilidade, na verdade, de tomar vacina de febre amarela porque tem alergia à proteína do leite, né? Então, quando chegou lá, ela precisava de uma receita que era especial, que ela é uma abstenção dessa necessidade. Ela não tinha e acabou que ela não tinha direito a entrar com a ação judicial. Veja bem, o advogado é o primeiro juiz da causa, né? Então a gente precisa fazer esse trabalho de triagem para que a gente consiga sempre separar. Então essa checagem de documentação é fundamental. Eu acho que agora, né, delegada, tem a questão nova relacionada ao ziplock, né,
sobre essa situação aí das pessoas que terem que se antecipar em embalagens, né? Alguma coisa nesse sentido. Sim, mas o doutor falou num ponto muito importante que é a documentação, que eu gostaria de fazer duas observações aqui. A primeira delas é em relação à delegacia do Porto de Santos, que é da DEATUR, é a 5ª DEATUR. O que acontece? Muitas pessoas vão embarcar em cruzeiros, né? Os cruzeiros, eles vêm para o Brasil na temporada de verão. Depois eles vão embora. Então agora vamos receber agora no fim, né, no fim de outubro até abril mais ou menos, recebemos os navios aqui no estado de São Paulo. E a pessoa que perdeu o embarque naquele cruzeiro, ela não consegue, como um avião, pegar o próximo que sai. Os cruzeiros são temáticos, comprados, né, algumas empresas. Então muitas pessoas vão embarcar, e principalmente os cruzeiros que vão para países do Mercosul, eles não sabem que só vale o RG, não vale a carteira de habilitação. E, pelo acordo que o Brasil assinou com o Mercosul, essa carteira, esse RG tem que ser expedido há menos de 10 anos. Então, as pessoas não sabem disso, chegam com a família, felizes, compraram cruzeiro, saíram de férias no trabalho, compraram cruzeiros que pagaram, às vezes, em várias prestações, e o sonho da família acaba ali. E o que nós fazemos? A Delegacia do Porto de Santos, ela também é um posto de identificação. Então, nós emitimos um RG temporário com validade de 90 dias. E isso é um trabalho que eu me orgulho muito, porque é um trabalho que vai além da Polícia Judiciária. Então, nós estamos mais ou menos com 700 RGs emitidos. Isso quer dizer que 700 turistas que não embarcariam num cruzeiro e perderiam o sonho da família, embarcaram pela prestação de serviço da DEATUR, que saem com RG na hora, expedido até 90 dias. Então, isso é algo que eu gostaria de falar, porque é um trabalho diferenciado de prestação de serviço público. E o segundo ponto que o doutor Renan falou, da carteira internacional de vacinação, 2 pontos importantes também é para a gente trazer de informação. Primeiro, antes nos aeroportos tinham os postos da Anvisa, que você podia presencialmente fazer a carteira de vacinação. E não existe mais. Então, muitos turistas acham que ainda tem e tem esse problema. Então, toda a carteira de vacinação agora ela é feita online, através do site da Anvisa e pelo aplicativo gov.br. É lá que fica a carteira de vacinação. Então, é importante também falar isso, porque muita gente acha que indo no aeroporto resolveu o problema. E não. Além dos 10 dias de antecedência para tomar a vacina, que o doutor Renan falou, também não adianta tomar um dia antes, chegar com a carteira lá que não vai embarcar. Lembramos que há uns anos atrás, poucos anos, acho que uns 6 anos, 7 anos, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, disse que a vacina de febre amarela não precisa mais ser renovada a cada 10 anos. Ela vale uma única para a vida. Por isso que hoje a carteira chama-se Life. Então, é importante a gente saber disso também, porque tem gente que fica preocupado com isso. Uma única na vida, se fez a carteira internacional, tem validade Life porque é para a vida. Sobre a história do saquinho, do embarque com líquido, como é que tá isso aí? Realmente teve um dia que teve muita fila, as pessoas começaram a ligar aqui para a Rádio Bandeirantes. Para esclarecer de vez, doutora Fernanda, como é que é essa história do líquido em viagem internacional? Vamos lá, eu tenho que contextualizar um pouco disso. Então, o que acontece? O mundo mudou, né, a segurança aeroportuária depois do atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos. Tudo foi mudando. Em 2006, teve um atentado que conseguiu ser obstado em Londres, em que 24 pessoas seriam presas, e eles fariam até pior do que foi o 11 de setembro, através do quê? Através de explosivos líquidos que as pessoas estavam embarcando, e um deles, no tênis, estava escondido o pavio e o detonante. Então, por conta disso, o mundo viu essa vulnerabilidade de entrar com líquidos que poderiam ser explosivos. Isso não é novidade no Brasil, sabiam? Isso está disposto na nossa legislação, que são as resoluções da ANAC, que é a agência reguladora, desde 2011 aqui no Brasil. Então, isso de líquido a bordo em voos internacionais está desde 2011. Em 2009, a ANAC fez uma nova resolução e manteve isso. O que diz essa resolução que agora está sendo aplicada? E por que está sendo aplicada agora? Porque o TSA,
que é um órgão americano, que ele faz toda a parte de administração de transportes, que foi criado depois do 11 de setembro, ele dispôs algumas regras e ele acabou de fazer uma grande doação de equipamentos de segurança para o aeroporto de Guarulhos e também de Viracopos, e em contrapartida ele pediu o quê? Que os voos que fossem para os Estados Unidos tivessem uma rigidez maior na segurança. Mas como não tem como separar no embarque somente voos para os Estados Unidos, isso foi ampliado. E essa regra da ANAC, que não era aplicada, apesar de já ser prevista, ela começou a ser aplicada em Guarulhos, né? Por isso que teve tanta repercussão. O que diz a resolução? A resolução diz que os passageiros não podem embarcar com frascos, com líquidos, pastas, gel, com mais de 100 ml. E isso não adianta ter um vasilhame que tenha 1 litro, mas está só com 100. Não pode. O próprio vasilhame tem que ter até 100 ml. E no máximo 1 litro por pessoa. Então, você pode ter diversos frasquinhos, mas não pode a somatória ter mais de 1 litro por pessoa e nem o vasilhame mais de 100 ml. Eles têm que estar dispostos em um saco plástico transparente, fechado e com folga. Isso quer dizer que é obrigatório o ziplock? Não. Isso é uma lenda que se criaram. É que o ziplock, ele faz o quê? Ele facilita, porque ele é plástico e é fechado. Mas eu posso ter uma necessaire que eu vou usar para todas as minhas viagens, já que ela é transparente? Pode, não há problema nenhum. Tem que todos esses frascos estarem em um único saquinho, em uma única necessaire. Para fora. Por que isso para fora? Para facilitar, Pedro. Justamente para que não se crie essa grande fila na inspeção. Porque imagina cada mala que passar no raio-x, identifiquem que tenha líquido. Cada mala, por favor, vai ter que abrir a mala. Aí vão ter que contar quanto que ml tem. Isso iria criar uma fila ainda maior. Então, isso é uma fila gerada por esse começo, né, dessa implantação dessa resolução, mas agora já estão se adaptando. E a gente vê que outros países que não estavam cobrando esse tipo de segurança começaram. Tá? Então, isso vamos ter que nos acostumar. Tá aí, então tá bem explicado para você que for viajar de avião. Você só pode levar 100 ml em cada um dos frascos, até somar 1 litro por pessoa. Isso tem que estar tudo junto, dentro de uma bolsinha, de um saquinho plástico fechado. Na hora que você for passar no raio-x, assim como você tira o laptop, você vai ter que tirar esse saquinho para colocar ali na bandeja, vai passar pelo raio-x e vai seguir tranquilamente. Se todo mundo fizer isso, não vai ter fila. Perfeito, é isso aí. Doutor Renan, a gente falava aqui de programação de viagem, né? Tem muita coisa. Da parte do advogado, né? Quais são os casos que o senhor tem se deparado com mais ênfase? O que tem dado mais problema? É extravio de bagagem? É problema com pontualidade de voo? O que mais movimenta hoje a sua atuação como advogado desses clientes de companhias aéreas? Pontualidade é fundamental, é premissa básica no transporte aéreo e, infelizmente, quando ela acaba sendo negligenciada, acaba acontecendo um efeito que é dominó, né? Então, por exemplo, os nossos clientes, eles às vezes têm escalas e acaba que essa escala ela acaba sendo perdida por conta desse atraso no primeiro trecho, né? E aí isso acaba realmente tendo um problema que é extremamente grave, né? Então esse é o primeiro ponto. Outro ponto, e aí cabe até um pouco de crítica ao setor aéreo, as companhias aéreas, são quando elas fazem o cancelamento ou quando elas fazem o atraso de voo e simplesmente justificam através de manutenção não programada, sendo que às vezes, muitas dessas vezes de manutenção não programada, é simplesmente um trecho que acaba não lotando, eles acabam cancelando e jogando para o próximo, né? Às vezes o consumidor, o nosso cliente, ele sabe que ele não pode entrar numa aeronave que pode ter um problema durante o voo. Isso é completamente legítimo. Então, por isso até essas justificativas da companhia aérea que acabam resguardando segurança, sendo que, na verdade, está resguardando o próprio lucro dessas empresas. É claro que aqui cabe a minha exaltação a
todo o sistema nacional relacionado ao voo, aos aeroportos, inclusive o trabalho da delegada Fernanda, porque aqui no Brasil realmente a gente tem um trabalho que não é tão ruim quanto fora do país, né? Eu gosto muito dos aeroportos daqui, eu uso bastante os aeroportos daqui, e isso é inclusive uma tese de defesa das companhias aéreas, que eles exaltam que aqui no Brasil a pontualidade ela é maior do que outros lugares. Aqui a Rede Bandeirantes ela conta com um público que é bastante diverso, né, no sentido de ter pessoas de todas as classes sociais. E agora, né, no último ano que passou, a gente teve o verão europeu, e as pessoas que viajam pelo verão europeu sabem muito bem o tanto de problemas que tem, né? Greve em alguns aeroportos, problemas de extravio de bagagem a 1000 por aí. E aqui no Brasil, mesmo com o verão nacional, a gente não tem isso, e levando em consideração que nos últimos 12 meses nós tivemos aí o recorde de passageiros no plano nacional. Pergunta prática aqui. Se o meu voo atrasou, o que eu guardo como documento? O que é importante ter de prova caso venha aí uma vontade de acionar a companhia aérea na esfera administrativa ou jurídica? É fundamental que a gente leve sempre em consideração que ainda está em vigência nesse país o Código de Defesa do Consumidor. Então, a inversão do ônus da prova ela é, via de regra, o que vigora. O que é a inversão do ônus da prova, para quem é leigo e está escutando agora? Basicamente a companhia aérea quem tem que provar sobre que ela não atrasou. Então, bastaria da nossa parte informar essa situação. Porém, é fundamental que quando o cliente chega para nós, que a gente esteja bastante amparado. E aí entra a ótima pergunta que você fez, Pedro, no sentido de que a gente precisa documentar absolutamente tudo. É fundamental. As fotos do painel é interessante, comunicações, todas as comunicações que tem entre o consumidor ou passageiro e a companhia aérea, por exemplo, SMS enviados, é interessante que seja printado, o WhatsApp, que às vezes as companhias aéreas também mandam, é também interessante que seja printado. Eventualmente, e é interessante que as pessoas tenham noção disso, existe o consumidor.gov.br, que também é um portal que serve aos consumidores para que as pessoas possam fazer essa reclamação, que acaba também sustentando o nosso trabalho. Então, quando o consumidor ele já tem todos esses problemas, ele já documentou, também é interessante que ele faça essa reclamação, ainda que a solução da companhia aérea não seja satisfatória. A gente sabe muito bem que tem companhia aérea que não oferece nem o reembolso da passagem, eu costumo falar, nem uma coxinha e nem uma Coca-Cola, né? Então você imagina como que é essa situação. Então nós estamos aí para defender os consumidores e também, lógico, a gente precisa ser sustentado com toda essa documentação. Em relação à pontualidade, eu queria também trazer o inverso, né? A pontualidade dos passageiros. Então, é importante os passageiros saberem quais os horários corretos que eles têm que cumprir, né? A gente vê que muitas brigas, muitos problemas que acabam chegando na delegacia foram decorrentes disso. Então, pessoas, principalmente as que não têm experiência em viagem, saberem corretamente qual a diferença do horário do voo, do horário de embarque. Muitas acham que o horário do voo é o horário que tem que se apresentar no check-in. Então, assim, a antecedência de fazer-se o check-in, a antecedência de apresentar-se ao portão de embarque, não tem que, se for despachar mala, tem que ser com uma antecedência um pouco maior, porque o porão da aeronave, ele é pesado até a mala ir para lá. Então, saber também os horários que o passageiro tem que cumprir de pontualidade. Então, acho importante também a gente trazer esse ponto, porque a gente vê que muitos se atrapalham, né? Claro, são 3 horas anterior ao horário de embarque, que é o recomendado para que os passageiros cheguem no aeroporto. Esse é voo internacional. Para voo internacional. Para voo nacional. Para voo nacional. 2 horas, 1 hora. Para voo nacional,
internacional, depende se vai despachar bagagem ou não. Tá. Isso é importante, porque o fechamento do porão, ele é anterior, né? Tá. E a aeronave, ela é pesada, tem que ter o cálculo de combustível com pesagem, a distribuição de malas, então não é algo que pode ser feito tão corrido. Então, se não for despachar mala, aí pode ser com um período menor, mas se for despachar assim, voo internacional, não pode esquecer que tem que passar também pela imigração. Então, são pontos que a gente vê que os passageiros às vezes acabam se atrapalhando. Pergunta para os dois aqui. Vou começar com a doutora Fernanda, a polícia, depois a gente vai para o advogado aí, dependendo da abordagem. Mala. Cuidado com mala dentro do aeroporto, tem quadrilha atuando, a própria Deatur já nos apresentou aqui por diversas vezes a prisão de bandidos que atuam dentro do aeroporto, é muita gente circulando, às vezes ali uma falta de atenção do turista. Então queria que a senhora falasse primeiro cuidados com mala e também com a mala que vai ser despachada, porque a gente teve episódios recentes, foram pontuais, mas recentes, de brasileiras que tiveram produtos ilícitos colocados dentro da bagagem, sofreram penalização lá na Alemanha e até houve por parte das concessionárias dos aeroportos um comunicado de mudança em procedimento por conta disso. Qual que é a sua orientação como delegada de polícia para quem vai viajar com mala despachada ou aquela mala que a gente leva dentro da aeronave? Perfeito, porque esse é um dos maiores problemas que os turistas enfrentam nos aeroportos. Então, dentro do aeroporto, né, bagagem, não se descuidar dela nunca, né? Isso não serve só para aeroporto, serve também para restaurantes, para conferências, para lobbies de hotel, porque o turista, e isso ele se divide em dois, o turista de negócios e o turista de lazer, ele não está muito atento. O de negócios está preocupado com a reunião que ele vai fazer, com a entrevista de emprego, com a audiência, está ali no celular, no notebook. O passageiro de lazer, ele está muito feliz, relaxado, está viajando, está proporcionando para a família uma viagem, está com os amigos e acabam se descuidando. E é nesse descuido que os criminosos passam a agir. Eles veem o quê? Que a bagagem está desvigiada. Então, isso a gente mostra diversas vezes quando são presas quadrilhas ou a gente nas nossas palestras de prevenção, que os turistas eles se descuidam completamente. A bagagem fica para fora da loja, ele entra na loja, ele está tomando café, a mala ficou para fora. Então, sentou, põe a sua mochila entre seus pés. Vai num restaurante, nunca deixa a sua bolsa para trás. Tem muitos homens que tiram o blazer e deixam o blazer com a carteira dentro, para trás. Então, sempre ficar atento aos seus bens. Principalmente essa mochila que vai para dentro do avião, que é onde você tem as suas coisas mais valiosas. Ali que você tem o seu notebook, o seu celular, a sua carteira, seu cartão, seus remédios controlados, o seu óculos. Então, são diversas coisas que traz um grande transtorno para o turista quando levam isso. E que muitas vezes até para os olhos da justiça é um crime sem violência, um crime pequeno, mas que traz um transtorno de sabor muito grande. Então, esses cuidados que deve se ter. Com a bagagem despachada. A bagagem despachada, o que recomendamos? Que ela sempre esteja identificada com etiquetas, com os seus dados, de preferência com mais de uma, porque a gente sabe que as bagagens elas são arremessadas ou manualmente ou através de esteiras e que pode enroscar, cair, E colocar alguma identificação. Então, aquelas faixas, coloca um chaveiro mais colorido. Por quê? Porque quando há o extravio, por exemplo, de uma bagagem, ou a troca de uma bagagem, a gente pergunta para os passageiros, mas como era a sua mala? Ah, minha mala era média de rodinha preta. Todas as malas são médias de rodinha preta. Se a gente for, por exemplo, no porão das companhias aéreas, dos objetos extraviados e perdidos, tem diversas malas iguais. Então, é difícil, às vezes ela está até localizável, mas não consegue se localizar porque elas são muito parecidas. Então, fazer essa diferenciação. Então, isso é importante. Na hora do despacho, fotografa a sua etiqueta, que ela foi despachada, que consta ali o peso. O que aconteceu com as duas turistas na Alemanha foi algo esporádico, então, que foi
perfeitamente investigado, mas não é o que acontece num dia a dia. E hoje também a gente recomenda para quem pode, né, ter esse recurso a mais, que são as AirTags, o rastreador que vai que ele liga ao seu smartphone. Então, isso é essencial, é muito bom, é fácil, não são caros e que isso ajuda bastante a localização das bagagens. Dispositivo que você põe dentro da mala e consegue rastrear pelo celular Exatamente. onde está a sua mala. Exatamente. Doutor Renan, agora para o senhor. Tem muito cliente que liga falando minha mala foi extraviada. Existe um preço, tem um mito aí, né? Que tem um preço por mala que for extraviada. É assim que funciona? Relativamente é. E principalmente em viagem internacional. Aqui, né, o STF ele julgou que a Convenção de Montreal ela vigora em casos de dano material. A Convenção de Montreal ela é uma convenção que normatiza as companhias aéreas, e é até uma tese que as companhias aéreas querem aplicar também para o dano moral, mas por hora, nesse país, é apenas para o dano material. E ela estabelece que uma limitação na questão da indenização caso você venha a perder a sua mala, de 1.200 ou 1.300 milhas Poincaré, que é basicamente o que essa convenção estabelece como... E quanto dá isso, mais ou menos? R$8.000, 7.000. Agora com a queda do dólar, provavelmente uns 6.500. Tá. Né? Então, basicamente, é assim que funciona. E como que você se protege dessa limitação? Você consegue fazer através... quando você vai fazer o despacho da sua bagagem, você consegue colocar uma declaração especial informando o que de valor tem lá dentro. Então, Sem por custo. exemplo... Sem custo. Tá. Então, por exemplo, eu viajo com drone. E só um drone é mais de R$10.000. Então é fundamental quando você vai despachar essa bagagem que você inclua essas coisas específicas para que você consiga, para além da indenização, você também consiga recuperar eventualmente essas perdas que você venha a ter. A limitação por dano material não se confunde com dano moral, ou seja, em caso de extravio de bagagem e quando se perde coisa de valor, é possível cumular ambas indenizações, no sentido de você vai ter, então, o dano material mais o dano moral pela perda vigorado pelo Código de Defesa do Consumidor. Muito bem. Só mais uma coisa, doutora Fernanda. Essa questão do dano material e do dano moral. Se a viagem for internacional, o acionamento é feito aqui no Brasil? Se o turista ele é brasileiro? Sim, se a companhia aérea atua no Brasil, se o trecho é no Brasil, ou se a companhia aérea tiver... Pode ser um trecho internacional desde que a companhia aérea tenha sede no Brasil e o turista seja brasileiro, pela LINDB, né, da Código Civil. Não, só é importante também que os consumidores, quando eles compram as passagens aéreas, eles não verificam muitas vezes o que não pode levar na mala, né? As companhias aéreas, a maioria deixa exposto no balcão, mas a gente enfrenta isso muitas vezes quando vai registrar as ocorrências, que não pode, por exemplo, despachar dinheiro, notebook, algumas coisas desse tipo. Fundamental também que essa limitação ela é válida para voo internacional. Então, só fazer um parênteses aqui. No caso de voo que está fora do país, né? Muitas vezes a pessoa chega lá, está desamparada, a mala não chegou. Aí faz o quê? Vai até uma loja, compra, recolhe a nota fiscal ali para depois solicitar o reembolso, porque depois de 2 dias a mala costuma chegar, às vezes tem um problema ali. Esse é o melhor caminho, é a melhor dica para quem estiver nessa situação? Bom, a primeira coisa é ficar bem triste, né? Aí não tem jeito. Porque você fica olhando lá, a esteira, a mala não chega, chega do colega, não chega a sua, então é bastante triste, é uma situação bem vexatória. Mas o primeiro ponto a se fazer é, na mesma região em que você tem as esteiras, em todos os aeroportos, como normativa internacional, você tem o lugar em que você coloca lá, você faz a sua reclamação de que a bagagem não chegou. Nela, você vai colocar todas as especificações da mala, qual o trecho que você vai, como que a mala é, né? A média preta, geralmente 99%. Dos casos e o endereço que você vai ficar para que você receba. Esse é o primeiro ponto. Evidentemente, posterior a isso, como a companhia aérea é causadora desse prejuízo, é importante que se fale que caso você venha a ter algum prejuízo de, por exemplo, minhas roupas íntimas foram perdidas e você precisa utilizar algo que seja fundamental, você pode fazer a compra e posteriormente no próprio site das companhias aéreas, todas, também como normativa, são obrigadas a ter lá um canal eficiente para que você possa registrar essa situação. Então, e aí...
Mas tem que ter um bom senso também, né, doutor? Falar a verdade. O povo também não sai gastando lá. Vai numa boutique de luxo lá e compra um casaco. A razoabilidade é fundamental. Inclusive, o próprio judiciário ele tem isso como princípio. Boa. E sobre comida, né? Se o voo atrasa, vale a mesma máxima também? A companhia aérea não quis oferecer ali, que nem o senhor falou, uma coxinha, um refrigerante. Posso consumir algo para me alimentar e guardar uma nota para pedir um reembolso depois? As normas da ANAC estabelecem que após 2 horas você tem direito a uma coxinha, uma empadinha e uma Coca-Cola. Duas horas de atraso do horário do voo, exato. Você tem direito a um lanche. Exato, a um lanche. Tá. Com 1 hora você tem direito a entrar em contato com as pessoas, informando que você perdeu. Hoje em dia, com a proliferação da internet, todo mundo tem... Já não é mais necessário. Isso, né? E nessas 2 horas, na partir da segunda hora, você tem direito a essa... E um atraso maior do que isso? Aquele caso em que às vezes as companhias pegam um ônibus, levam para um hotel. Como é que é a regra em relação a isso? Essa regra ela é estabelecida. Então, a hospedagem ela consta na lista da ANAC como sendo uma obrigação da companhia aérea para essa situação. Porém, as companhias aéreas elas fazem só a hospedagem, elas não olham mais a fundo no prejuízo que as pessoas tiveram. Às vezes o tour da Capela Sistina está marcada para chegada no mesmo dia ou no dia seguinte, então a pessoa também tem direito, e é importante dizer, esse direito tinha que ser administrativo. Muito que se fala sobre judicialização exacerbada do nosso sistema nacional é porque as próprias companhias aéreas não cumprem algumas coisas que poderiam cumprir de forma muito simples, como essa, por exemplo. Doutora Fernanda Erbella, chega muito caso de reclamação nas delegacias dos aeroportos disso ou é uma questão mais da esfera jurídica? Não, chegam e às vezes a coisa acaba saindo até do controle. Imagino. Né? Então a gente vê que às vezes o passageiro até está no direito dele, mas acaba se exaltando e isso infelizmente tem sido uma crescente, né? A gente vê passageiros que inconformados, que não vão embarcar, acabam lesionando funcionários de companhia aérea, jogando os computadores. Então isso infelizmente tem sido bem comum o registro nas nossas delegacias. E quando nós temos um caso de overbooking? Aquela história que a companhia aérea pode vender uma quantia de assentos maior do que tem no avião, né, para não ficar no prejuízo, porque alguém sempre falta ali, resumindo aqui de uma maneira mais informal. Isso também chega na polícia, a pessoa procura a polícia para embarcar de qualquer custo no voo, a polícia tem algum tipo de gerência nessa situação? Não, esse é um problema da esfera do consumidor, né, então a polícia... Nesse caso, orienta que procure a ANAC para fazer a reclamação, que procure seu advogado, porque isso é um problema de contrato entre o consumidor e a companhia aérea. A companhia aérea pode vender, né? Isso daí vende, fica à vontade. Isso daí realmente tem uma disposição em que tem um limite de venda, porém as consequências disso vão ser arcadas na esfera judicial. Então, mesmo que tenha a autorização da venda, se isso gera consequência, por exemplo, do cliente, do passageiro, ele não embarcar no voo, a companhia aérea vai continuar seguindo. E aí é só uma reacomodação em um próximo voo ou tem dano moral nisso também? Tem dano moral nisso. Tem dano moral nisso. Dano moral é fixado no Brasil? Tem um limite? Uma média? Bem, quanto que se recebe de dano moral? O dano moral, essa é uma... Eu posso até me estender um pouquinho demais aqui para explicar isso. Vou tentar fazer de uma forma extremamente rápida, né? Mas o dano moral, nesses casos de atraso de voo, ele é considerado in re ipsa. É muito difícil essa palavra, eu entendo, mas ele é considerado apenas pelo registro do fato, ou seja, aconteceu o fato, automaticamente gera dano moral. E o atraso de voo é um desses danos in re ipsa, ou seja, é uma responsabilidade civil objetiva da companhia aérea. Pois bem, o STJ, há aproximadamente 3 anos, através de um julgamento de relatoria da Nancy Andrighi, ele estabelece que, embora seja de fato in re ipsa, é preciso que se considere e que esteja presente alguns requisitos. Se a companhia aérea reacomodou
no próximo voo seguinte, se houve de fato perda de algum compromisso que seja inadiável, e se teve o cumprimento de todas as normativas da ANAC, como cafezinho, coxinha, empadinha e Coca-Cola, né? Então, tem todas essas situações que quando a gente vai fazer a nossa petição inicial e a gente vai criar a nossa narrativa que vai embasar todo o nosso processo judicial, a gente vai ter que cumprir. Então, como eu disse já anteriormente, o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, muitas das vezes acontecem situações que não cabem à ação judicial. E esses abusos que nós temos que coibir, para que a gente não acabe desmoralizando a nossa atuação. Tá? Então, esse é o primeiro passo e mais fundamental. Toda ação gera indenização por dano moral? Se presentes os requisitos, se de fato houve prejuízo, sim, toda ação gera dano moral conforme o Código de Defesa do Consumidor. Doutora Fernanda, faltou falar alguma coisa, alguma dica final aí para turista, para quem vai em evento? Gostei muito do papo aqui, queria te agradecer e deixar aí um espaço para a senhora agradecer aos ouvintes também e mandar a sua mensagem final se é que faltou alguma coisa. Eu agradeço a oportunidade da gente poder falar um pouco do trabalho da DEATUR, essa divisão que se dedica tanto aos cuidados dos turistas. Nós queremos bem receber os turistas no nosso estado. Esperamos que ninguém precise da polícia, mas precisando, a DEATUR está com as suas 6 delegacias de portas abertas para orientar, para registrar e para investigar o que tem acontecido com o turista. Muito obrigado, Pedro, pela oportunidade. Agradeço. Doutor Renan Mairena, advogado especializado nas questões do direito do consumidor, que trata muito, né, dessas questões relacionadas ao turismo, ao turista também, viagens aéreas. Obrigado pela sua presença e pelos seus esclarecimentos para nós aqui nesse programa especial. Eu que agradeço, Pedro, doutora Fernanda também, é uma satisfação compartilhar a mesa com a sua sabedoria. Fico à disposição, Pedro, para as próximas vezes que você me convidar para a gente conversar sobre isso. Realmente espero que esse papo tenha elucidado bastante todas essas discussões e para que as pessoas tenham, de fato, segurança quando forem a viajar e viajem com o máximo de segurança e alegria também. É isso aí, doutor Renan, doutora Fernanda, muito obrigado pela presença.